conexão tá prestando, gente. Ai, pedir a Deus, aos orixás, a natureza, as energias que emanam essa terra, que essa internet preste hoje. E aí, gente, a gente tem live com a Valéria. Valéria Almeida, maravilhosa. Deixa eu ver o pessoal chegando. Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês podem escutar um barulhinho aí de um negócio de uma obra, uma música evangélica tocando na vizinhança, depois um pagode, porque aqui é assim, né? Liberdade é barulho. Deixa eu ver. Arthur, Casé Fala, Zezé. Galera entrando. Tô sem óculos, quebrei meu óculos, não tô enxergando nada. Esperar. Bom dia, Zezé. Zezé maravilhosa. Minha amiga Maim. Gente, eu não tô enxergando nada. Tipo assim, eu faço um armengue pra poder prender no meu tripé aqui o celular. E aí eu, às vezes, não vejo tudo que vocês escrevem. Esperar a Vanessa ou a Valéria entrar. Quando a Valéria entrar. Tudo bem? TG Paul, underline Paul. Todo mundo que tá aqui. E aí, hoje a gente vai ter um papo com a Valéria Almeida, que é repórter. Ela é jornalista da TV Globo. E a gente vai falar sobre ocupação preta na mídia televisiva. Então, daqui a pouco a gente vai bater papo, esperar a Valéria entrar. Deixa eu convidar ela aqui, porque eu sou muito ruim nessas coisas. Eu sou péssima. Ai, a Valéria entrou. Eu sou muito ruim, gente, com lives. Apesar que eu faço já tem um tempinho, mas... Valéria. Será que minha internet tá boa? Minha internet tá boa, gente? Tá prestando minha internet? Vocês estão conseguindo me ver bem? Digam aí pra mim. Aí! Agora sim! Ai, Valéria! Gente, a mulher é bonita demais, gente. Que nada. Menina, levantei cedo para rebocar a cara, porque ninguém merece. Importante, né? Também, se eu me visse há 10 minutos, eu passando pano no chão aqui de casa, esse café cenográfico não tava rolando. Mas Porque obrigada. tudo bem. Ó, meu café cenográfico, ó. Ai, que lindo! Que Cada lindo! um. Arrasou. Ó, Valéria, muito obrigada. Assim, eu tô bem feliz de estar conversando com você, porque tem esse lance todo de ser jornalista e tal, e a gente admira. Mas eu sempre acompanho muitos dos posts da Paula Lima, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tive a oportunidade de trabalhar há uns 2 anos aqui em Salvador, e vocês são muito amigas. Então eu vejo assim, a Valéria deve ser uma pessoa maravilhosa, né? Porque para ser amiga de Paula, tem que ser uma pessoa incrível. Mas, Obrigada. mas satisfação de verdade, viu? Por aceitar esse convite. Você tá me vendo bem? Eu tô te vendo bem. Você tá me vendo? Tô. Tá tudo Você ok. tá tudo bem? Tô ouvindo bem. Qualquer É, coisa eu coloco o fone, tá? Me avisa. tá ótimo. Ah, Então, ó, Humberto. então é o seguinte, agradecer, Valéria. Hoje a gente tem esse papo com a Valéria Almeida, que é repórter. Atualmente ela é jornalista de 3 programas na TV Globo, que é o É de Casa, o Mais Você e Encontro, o Encontro. Tem a mais? yoga e o bem-estar. Nossa, gente, é isso. Isso é muito importante, você está ocupando tantos espaços. E além de ser comentarista da rádio CBN, né, também. É isso. Então, conta pra gente um pouquinho, para quem não te conhece, né? Acredito que as pessoas te conheçam, mas não sabem muito da sua história. Conta pra gente um pouco do seu trabalho agora e como você chegou na comunicação, no jornalismo. Por favor. Então, vamos lá. Prazer, sou Valéria Almeida. Eu sou repórter da Globo, vai fazer na próxima semana 9 anos. E eu entrei na TV pela profissão repórter, mas a minha história com o jornalismo começa muito antes. Eu me formei em 2006 e é engraçado, assim, escolhi o jornalismo porque acreditava que era a ferramenta que eu teria para conhecer o mundo e também poder contar histórias de pessoas que eu considerava que tinham voz, que tinham o que contar, mas não tinham voz, não tinham espaço, né? Eu nasci e cresci na periferia de Santos. E o meu lugar, onde a minha origem, assim, só aparecia no jornal quando era para falar de crime. Então eu não estava ali.
não tinha uma história boa nossa sendo contada, apesar de eu conhecer tantas pessoas boas e tantas histórias interessantes e que eu achava que eram inspiradoras. E aí eu escolhi o jornalismo porque eu acreditava que o jornalismo me permitiria ir além das cercas que a sociedade tinha colocado ali para mim, e também era um caminho de eu contar essa, de ter essa voz, né? De ser essa voz e poder levar as pessoas, contar outras histórias. E aí eu escolhi fazer jornalismo, o processo foi longo, árduo, cansativo, Foi em difícil. pública? Não, eu estudei escola, faculdade particular. Foi bastante difícil, assim, porque eu fiquei primeiro ano quase todo da faculdade desempregada. E aí acumulei uma dívida bem grande com a faculdade. Sei como é. E para poder estudar foi um processo árduo, assim, Sim, de sim, sim. precisar de ajuda dos professores, de ter professor que me dava a passagem, de comer em albergue para pessoas em situação de rua. Assim, o caminho foi muito doloroso, foi muito difícil. E ainda quando chegou no último ano da faculdade, como a minha dívida era muito grande com a faculdade, eu fui expulsa. Eu entrava na sala de aula, os professores eram retirados da sala de aula porque eu não tinha pagar, porque eu não tinha pagado a mensalidade. Então, enquanto Vo- eu Meu estivesse, Deus! eles Esse não poderiam. processo rolou, Valéria? Então, sabe, não rolou, sabe, porque é muito louco tudo isso. Porque eu cresci, fui criada por uma avó, minha avó alagoana, meu avô sergipano, minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, e foram meus avós que me criaram. E tinha uma coisa na minha casa que era a vergonha da dívida. Então, não era, eu não tive a força de dizer, olha, não, eu vou estudar, vou entrar com processo, vou ficar. Não, eu tinha vergonha de ter uma dívida. Então eu saí da faculdade no último ano, só faltando entregar o TCC. E aí passei 2 anos fora da faculdade, trabalhando e juntando dinheiro para poder pagar a minha dívida e voltar a estudar. Aí agora a faculdade me chama para dar palestra de prata da. Ai, eu acho essas revoluções. Nossa, velho, isso é incrível. É só um parêntese para falar também da minha história. Eu trabalhei, eu estudei na faculdade, uma faculdade particular, que foi muito importante para mim. Eu fui bolsista. A assistente social foi no meu bairro, onde eu morava, né? Foi na minha casa. Eu morava num lugar muito, muito mais vulnerável do que hoje, né? Hoje a gente está com uma condição melhor de vida. Minha família, graças a Deus, mas naquela época o lugar era bem barra pesada. E aí é, é engraçado porque a gente não falava de questões raciais na faculdade. Tinha um grupo de pretos, que eram poucos, e eu entrei na faculdade, você saiu, eu estava entrando, eu entrei em 2006. E aí, é, alguma coisa caiu aqui no banheiro. Cair, vai É, cair. é, espero que não tenha sido o espelho, mas tudo bem. E aí, é, e hoje, eu fui chamada recentemente para participar de uma atividade sobre comunicação e relações raciais. E a coordenadora hoje foi uma professora minha, que é uma pessoa ótima, mas é incrível, né? Como a gente sofre tanta coisa e depois a gente é referência e volta para o mesmo lugar que a gente não tinha nem voz, que a gente não Sim. podia nem se expressar. Só um parênteses, porque é muito, muito minha história também. Mas eu acho esse parênteses importante, assim, porque acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre ocupação de espaços, né? Porque eu não volto na minha faculdade para dar palestra, não, tá? Só para Não? você saber. Não, porque eles me fizeram muito mal, assim. Porque não era só uma questão de não discutir raça. Eu tinha uma das melhores notas, eu consegui bolsa não, eu consegui estágios pelas notas que eu tinha na faculdade, mas em nenhum momento isso foi levado em consideração, entendeu? Eu era uma ótima aluna, mas eu não tinha dinheiro para estar ali. Então eu não merecia estar ali naquele espaço. Então Isso. agora também não vou ser a garota propaganda da instituição. Isso é só um parênteses. Sinto muito, mas não comigo. Enfim. Sorry. Da próxima vez, quando algum aluno for um bom aluno, né, em vez de repente só olhar para essa situação, é uma Sim, instituição particular, então eu sei que está lá para ganhar dinheiro, mas então está lá para ganhar dinheiro e eu não vou ser a pessoa que vai dar dinheiro para eles. Sinto muito. certíssima. Não, é. A minha E é, relação com a faculdade teve isso, mas eu fui bolsista. Então, de uma certa forma, eu tive bolsa 80% da faculdade. Então, apesar das questões raciais que eu sofri lá dentro, eu não tenho tanto esse problema, mas eu entendo o que você traz. Totalmente. Porque eu uhum. vivi também, de outra É, forma.
A gente fala dessa questão racial, assim, a gente fala da instituição, mas a verdade é que os problemas raciais, eles existem em todos os lugares que a gente ocupa, porque como a gente ainda é exceção nos lugares, então em qualquer lugar que a gente chega, a gente está sozinho, assim. Então, tem lá dois pontos. A minha classe na faculdade, meu primeiro ano da faculdade, juntava a turma de jornalismo e de rádio e TV. Era uma sala imensa que a gente apelidou de Maracanã. Tinham quase 100 pessoas na sala, juntando as Caramba, duas. gente. E a gente não conseguia contar 5 negros. Ah, não, acho que tinham 5 negros, assim, Caramba. naquela. Então, a gente sabe que a gente é exceção. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu ainda era a exceção. Então, assim, muito se fala da televisão, mas a gente fala da televisão porque a televisão está dentro das casas das pessoas. Então, todo dia você liga a televisão, você consegue ver que você não está ali representado. Mas se você vai num banco todo dia, você vê que o gerente também não é negro. Se você for no hospital Uhum. todo dia, você vai falar, pô, não tem médico, não tem enfermeiro, cadê o Valéria, advogado? só uma coisa na faculdade. Você também teve, no meu caso, eu fui meio coagida, assim, né? Alisar o cabelo para fazer aula de telejornalismo. Você, na sua, meio que também foi direcionada ou não? Você já tinha uma consciência de entender o seu cabelo, de se entender e não alisou? Não, vamos lá. São muitos passos dentro dos passos. Primeiro, nunca me imaginei trabalhando em televisão. Ao Uhum. contrário do que eu escutei esses dias, eu conversei com o Érico Braz e ele falou que ele não se via, né? E que ele não se vendo, ele queria ser essa pessoa. Ele queria ser o apresentador, ele queria ser aquele negro que não estava lá. Eu não, eu achava que pessoas como eu não estariam lá e eu não ia. Então, a aula de telejornalismo para mim era aquela aula que eu fazia porque eu era obrigada, assim, em nenhum momento eu imaginei que eu poderia Sim. estar. E na faculdade, o meu cabelo ele era relaxado. Eu fiz a transição capilar em 2006. Então, quando eu entrei na Globo, eu já tinha o meu cabelo crespo. Mas antes disso, eu comecei a alisar e relaxar meu cabelo muito menina, assim, final da infância. Sabe aquela família que usa o Enê, a chapinha? Sim, 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 sim. Passei por E isso também. no comecinho, e é muito curioso, né? Porque às vezes a gente pensa no macro, na violência que a gente já sofre na vida adulta, mas eu, muito menina, eu era apaixonadinha por um menino, eu juro, gente, eu tinha 10 para 11 anos, e eu achava lindo, maravilhoso, um menino da minha rua, que tinha 15. E a minha casa era de esquina, e minha mãe colocava música alta, então a molecada toda ia para a porta da minha casa. Ficava todo mundo ali na esquina conversando. E aí um dia, uma amiga genial, amo, foi falar pra esse menino que eu gostava dele, mas ela foi falar na frente de todo mundo. E ele, na frente de todo mundo, e eu falo todo mundo, devia ter umas 15 pessoas, ele olhou pra mim e falou assim: Eu nunca namoraria uma neguinha do cabelo duro igual você. Ai, gente, a gente passa por Só isso, né? 27 anos depois eu tô aqui ainda falando sobre isso. Por quê? Depois eu não tive coragem de falar pra minha mãe por quê, porque como é que eu diria pra ela que eu tava chorando porque o menininho que eu gostava disse que nunca namoraria uma neguinha do cabelo duro que nem eu, né? Uhum. Eu não deveria gostar de ninguém. Então eu falei, ainda fiquei com medo de apanhar da minha mãe. Mas eu chorei, 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 fiquei com febre, fiquei doente. E aí comecei a alisar meu cabelo. E aí alisei o meu cabelo. E aí eu não gostava do cabelo alisado. Mas eu alisava porque era uma forma de eu fazer parte e não ser discriminada daquele jeito. Então, assim, a infância, né, e a escola é um período assim bastante violento para criança. Demais. Não se encaixa naqueles padrões. Então, meu olho grande, minha testa grande, meu cabelo crespo. Então, assim, cara, Nossa, e tudo você ainda é uma cor mais clara, né? Valéria? essa coisa, mas essa Ah, coisa da voltou. cor clara, essa coisa do colorismo, ela é uma discussão para nós que somos negros. Porque quando você está dentro de um universo branco, preto é preto. Uhum. No núcleo branco, essas pessoas brancas não me olham e falam, ah, mas ela é uma negra de pele clara. Assim, eu sempre fui a negra, eu sempre fui a Uhum. neguinha. Entendeu? A piada da escola, assim, não tem. É que aí, depois, conforme a gente vai crescendo, as nuances vão mudando, os processos sociais vão mudando,
E aí essa questão do colorismo, ela passa a ter um outro peso, né? A gente tá falando de inserção, de inclusão, a gente está falando de outras questões. Que na infância, isso ainda não é uma coisa que funciona nessa mesma chave. Assim, a pessoa olha e fala, amiguinha. Aqui em Salvador, como a maioria da população é negra, essa coisa do colorismo pega bastante, assim, né? Por Desde exemplo, pequena. desde pequena, assim, minha irmã é um pouco mais retinta que eu e o cabelo é um pouco mais crespo que o meu. E ela sempre sofreu na escola, eu acho que mais que eu, assim. Mas também porque minha irmã era virada no 700, né? Ela era etadona, assim. Mas com o passar da adolescência, eu também fui observando que na escola os meninos tinham as preferências sempre pelas meninas negras mais claras, assim. Mas eu acho que é um contexto de Salvador, sabe? Porque a maioria, escola pública, era gente preta mesmo, assim. Porque na minha escola, gente, assim, eu nunca fui a querida de ninguém. Eu sei como é. Não, isso aí também Então, comigo, assim, né? eu tô falando porque eu tô falando porque eu gostava do menino, o menino gostava daquela minha amiga que era branca, tinha não sei o quê. Aí a outra, aí as amigas que tinham o cabelo que voavam no ventilador. Então, assim, Sim. e o meu cabelo sempre, minha mãe cortava ele bem pequenininho, bem redondinho, que depois de anos eu fui cortar e achava o máximo e colocava o pente, mas naquele período da escola os meninos vinham, cantavam na minha cabeça e diziam que era o microfone, e aí diziam que minha mãe não comprava bolo de Jesus. todas aquelas coisas que a gente já sabe de violência que Uhum. acontece. Então, tudo isso eu passei naquele processo. Então, aí na adolescência, então eu deixei, quando eu estava na oitava série, com 14 anos, eu fiz um relaxamento. Aí eu deixei, não quis mais o alisado e fiz um permanente. Aí, gente, aí eu era a Globeleza. Então eu era a Valéria Valença, porque não sei o quê. Então, Ai, que inferno. aí foi tão violento isso, porque aí eu prendi meu cabelo num coque e amarrava forte, colocava no bico de pato. E aí meu cabelo Nossa, ficou gente, todo mundo. um fungo, meu cabelo de tanto que eu torcia molhado. Aí até que eu tive que cortar de novo, pequenininho. E aí eu comecei a relaxar. Então eu queria que ele enrolasse, mas aí que ele não ficasse com muito volume. Então era um conflito, porque eu gostava dele crespo, mas eu não estava disposta a ser a porrada, sabe? Levar porrada toda hora. Aí quando foi em 2006, aí quando eu saí do... Cadê a pessoa? Tem alguém falando aqui que estudamos em escola pública, mas que era branca, eu sentia isso. Então, depende do bairro onde você estuda, tem uma concentração maior de negros. Eu sempre estudei em escola pública, Sim, mas eu era a exceção, assim, depende do bairro que você tá, sim. que aí você fala que tem uma quantidade Vai, maior de... licença, eu vou só desligar aqui uma tomada que tá fazendo barulho de um aparelho e volto. Mas é aqui mesmo, rapidinho. Tá bom, eu vou tomar ó, meu café, minha gente. Vamos tomando café. Obrigada. Primeiro, gente, bom dia e obrigada por vocês que estão aqui, aquele momento tomando café da manhã Tava me junto. incomodando muito. Barulhinho. Pronto, Então, agora. e aí, o que que acontece? Quando eu saí, então eu saí da bairro, saí do meu bairro, né? Saí da minha escola e fui para a faculdade, então, de novo, eu era a exceção. E aí eu deixei meu cabelo relaxado, aquela coisa assim, sabe aquele que você era, eu sentia que era uma violência para mim, mas era um jeito de não ser massacrada pela sociedade. Então, Sim. de um jeito ou de outro era uma violência, mas eu não tinha força ainda o suficiente para encarar as pessoas. E isso em Santos, né? Quando eu me formei, aí passei por toda aquela jornada absurda da faculdade. Quando eu me formei, eu vim para São Paulo para trabalhar. E o meu primeiro trabalho aqui, ainda na faculdade, eu vim trabalhar aqui numa assessoria de imprensa, que era na área de gastronomia, mas foi muito difícil para mim, porque era uma fase muito conflitante. Eu estava terminando a faculdade, eu estava fazendo meu TCC sobre o MST, então todo final de semana eu ficava nos acampamentos aqui no Vale do Paraíba fazendo um trabalho de fotojornalismo.
Então, eu passava o final de semana comendo mandioca e no meio da semana eu tava fazendo release sobre festivais de trufas que custavam um Ai, salário mínimo. Então, foi uma fase gritante. Eu falava, gente, o que que eu tô fazendo? Aí eu saí desse trabalho e logo eu me formei e aí eu consegui vir para São Paulo para trabalhar na Carta Capital. E aí eu trabalhei na Carta Capital como fotojornalista e fiquei lá por 4 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, aí foi muito importante para mim a conexão com negros aqui, porque eu fui na Feira Preta. Cara, quando eu cheguei na Feira Preta, eu não sei se você conhece a Feira Preta, um festival lógico, conheci. Oxe, Adriana, lógico. Adriana. E aí, quando eu cheguei na Feira Preta, gente que olhava um black, um crespo maior que o outro, eu me senti tão pertencente. Foi tão incrível aquilo, que aí eu parei de relaxar meu cabelo. E aí foi um outro processo. Eu cheguei num salão, levei uma foto que eu tinha do meu pai, que eu tenho, com meu pai com cabelo assim, black, assim, bem bolinha, bem. Aliás, a Cíntia, que acabou de entrar aqui, eu morei com ela e ela sabe, era um ritual, assim, de manhã, eu com meu garfo, tipo, não encostem no meu cabelo, porque eu ficava lá desfiando, assim, eu tenho as minhas fotos com Isso é black, bom, bem, né? sabe, aquele Isso é momento muito bom. É muito bom. libertador, assim, foi incrível. E aí foi esse meu processo de chegar no salão. E eu também ganhei um quadro em que eu era uma metamorfose, assim, uma borboleta. Então tava eu lá pequenininha dentro do casulo, com meu cabelo relaxadinho. Aí daqui a pouco, com todo o processo que eu fiz, já trança raiz para poder deixar crescer. E aí eu fui fazendo esse caminho todo até que eu cheguei no salão com a foto do meu pai e com esse quadro em que eu tava com o cabelo já um blackão. E aí eu falei pro cara, eu falei, ó, eu quero ficar assim. Aí ele falou, olha, mas teu cabelo tá, a raiz tá muito pequena. Aí eu falei, não tem problema, pode cortar e eu vou ficar com o que tiver, meu. E aí eu fiquei com o cabelo desse tamanho assim. E aí quando lavei, que ficava o cabelo assim, não cobria nem a orelha, me deu um desespero, porque eu não estava preparada para aquilo. Porque assim, a gente sabe, o meu cabelo ficar desse tamanho, assim, ele é muito mais, Demora. né, assim, aí até, enfim, aí, Eu também e aí fiz eu Big Show. Eu sei como é. bom que você entrou sem querer e ficou. Ah, adoro, obrigada. Então, acho que foi todo esse processo para que isso também me fortaleceu muito, né? Então, acho que quando eu cheguei, quando eu fui fazer a minha entrevista com o Caco, porque só para entender como é que eu saí de uma revista e fui parar na televisão, Sim. então eu era formada em jornalismo, estudei fotografia depois, fui estudar 2 anos de fotografia. E aí o Caco Barcelos, com profissão repórter, estava procurando alguém que fosse jornalista e que gostasse de câmera, porque ele queria um núcleo de videoreportagem para poder viajar e contar as histórias de uma forma mais documental. E Uhum. aí a Eliane Scardovelli, que era estagiária na Carta Capital, saiu de lá, foi estudar e depois entrou na TV. Ela falou: Eu conheço uma jornalista que é fotógrafa. E aí ela me ligou. Quando ela me ligou, eu juro, eu tinha casado assim, há pouco tempo. Eu olhei pro meu marido e falei, Eli, me ligando e tal. Ela falou, oi, Val, eu te indiquei pro Caco, ele queria uma jornalista. Eu falei, você ligou pra Val errada. É a Val, Oh, fotógrafa. meu Deus. Minha gente, assim, a pessoa que não se vê na televisão, que não se enxerga nos lugares. De repente você fala, não, você ligou pra Val errada, né? Ela, não, é você mesmo. Aí eu Que falei, legal, velho. o que que eu tenho Que para legal. falar com ele de profissão? É o que eu tenho de vida. Eu não entendo nada de televisão, gente. Aquela pessoa que acabou de dizer que só ia para aula de TV porque tinha que cumprir tabela, né? E aí, e aí eu fui. Só que eu já estava num processo muito fortalecido, assim. Então eu fui fazer a entrevista com ele e depois de toda a entrevista, toda a minha conversa com ele, eu perguntei para ele, eu falei, olha, se você gostar de mim, adoro essa falta de noção. Se você gostar de mim e eu gostar de você, se der certo, eu vou precisar modificar o meu cabelo? Aí ele foi e falou: Por que que você está falando isso? Isso seria um problema para você? É um problema para mim, porque já me disseram que eu levava jeito para TV, mas que se eu quisesse entrar na TV, que eu deveria deixar meu cabelo crescer e relaxar. E se for para eu me corromper, eu prefiro não começar. Aí ele me contratou e cá estou há 9 anos na TV
com meu cabelo para cima, contando as histórias que eu acho que são importantes para contar e ocupando Ai, os que lindo. espaços, porque eu acho que isso é muito importante, essa ocupação de espaço, sabe? Muitas vezes a gente olha e a gente fala, ah, este lugar não me representa, este lugar não... Mas, infelizmente, dentro do nosso país, que vem de um processo, que é uma formação toda errada, né? Uma formação que está falando de pessoas que foram sequestradas, escravizadas, de um processo de abolição que só é bonito para inglês ver, que a gente sabe das consequências, do desrespeito, de todo o processo errado e criminoso, né? Que foi Uhum. de deixarem margem, o que não esperava é que a gente tivesse força e resistência o suficiente para chegar em 2020 sendo 56% da população. Pois é. Então, a gente, dentro desse processo histórico, é exceção em todos os lugares de privilégio. Em todos os lugares e que dá que a gente tenha um bom salário, que a gente tenha uma boa moradia. Porque eu nasci e cresci na periferia. Mas apesar de eu ter toda a admiração e respeito pelas pessoas que vivem na periferia, eu falo, por que você quer me convencer de que morar no barraco é legal e que eu tenho que ficar aqui? Todo mundo deve ter uma boa casa. Todo mundo tem que ter direito a uma boa casa. E aí não vem me dizer que somos todos iguais só na hora de me deixar quietinha. Não. Então, a gente não é igual, eu juro. Eu não acredito nesse discurso de somos iguais. Nós temos os mesmos direitos garantidos por uma Constituição. Mas nós somos diferentes, somos diversos. E eu só quero ser respeitada na minha diferença. Não Ah, precisa me convencer. Mas eu acho que a gente precisa ocupar os lugares. E sim. ocupar, porque muitas vezes, mesmo a gente dizendo, eu posso só dizer assim, esse lugar não me representa, eu não vou. Eu não me vejo aqui, eu não vou. Ah, então eu não quero. Só que se a gente não ocupar os espaços, eles nunca vão nos representar. A gente nunca vai conseguir ter a voz para falar. E eu não estou falando só da visibilidade, porque, por exemplo, tem que estar na frente da câmera, mas tem que estar por trás da câmera sugerindo a pauta, tem que estar na direção, pensando na condução disso, entendeu? Tem que estar num posto Exatamente. ativo para poder contratar. E isso não só na Exatamente. televisão, falando de todos os espaços, entendeu? A gente tem que estar. Eu falo, eu sou a pessoa que ocupa o restaurante. Fala, ah, mas este restaurante não tem negro. Então você é negra neste restaurante. Nossa, não, você deu um exemplo excelente. Excelente. Uma vez, desculpa, rapidamente, eu tava com. Meu companheiro estava em São Paulo e tem um restaurante chamado Gato que Ri, né? No Aroche. Aí eu olhei assim, aí é um restaurante chique, assim e tal. Falei, pô, tem uma cara de que é bom. Aí, só que assim, a gente tava de rolê. Aí meu companheiro, né, Thiago, falou, não, bora aqui, não sei o quê. Eu falei, amor, bora ali, bora ali. E foi incrível, porque quando a gente entrou, a gente é muito colorido, né? Então, assim, eu lá com minha roupa verde cana, Thiago com a roupa dele azul, tênis, pá, grande, preto, retinto. Quando a gente entra, todo mundo vrup, olha pra gente. E eles olham, porque só tinha pessoa branca, mais velha e tal. Tipo assim, achando que a gente é artista. Porque não é possível que esses dois pretos estão entrando para comer nesse restaurante. E foi muito divertido, porque a gente sentou e a gente dava muita risada da cara das pessoas. E aí teve uma senhorinha que provavelmente estava trabalhando com. Tinha a cara de que era alguém que trabalhava ou que era aquela pessoa que morava na casa de alguém há muito tempo, que fazia serviço, sabe? Que estava ali para compor um cenário daquelas pessoas brancas na mesa. E ela olhou pra gente e ela deu aquele sorriso assim, de tipo, sabe? Que massa vocês estarem aqui, uma senhorinha mais velha, preta e tal. Aí eu falei, é isso, sabe? É isso. A gente tem que estar nesses espaços. Porque assim, não é fácil chegar em vários lugares, né? Porque assim, a gente tem que querer, mas não é só o querer, né? Porque a gente, para estar numa empresa, a gente precisa ser contratado. Para a gente entrar no restaurante, a gente precisa ter o salário para poder pagar a conta É, do restaurante. Para a gente ter tem uma isso. boa casa, boa moradia, a gente precisa ter o dinheiro para pagar, porque não dá, a gente não vai ganhar. Então, assim, a gente precisa ter esses lugares, ter essas ocupações e ter esses acessos. Mas o fato é que quando a gente também precisa cavar esses lugares. Porque, assim, quando eu falo de cavar, é, eu sou a favor de, tipo, gente, a empresa não tem negro. Vamos fazer, então, vamos levar todo mundo o currículo, que eu quero ver, dizer que não tem uma pessoa negra aqui para contratar?
Porque se a gente também não leva, porque a gente não se vê neste lugar, a desculpa vai ser, olha, mas ninguém procurou, aí realmente não dá para esperar que a pessoa vá na sua porta buscar. Então eu falo, não, gente, não por isso. Espera aí que eu vou mandar o currículo. Falar, ai, É gente, a pelo amor de Deus, ocupação coletiva, né? Uma consciência coletiva. não vem me dizer que não conhece jornalista negro. Espera aí que me manda aqui que eu mando o currículo. E eu sou a pessoa, eu sou a louca que entra no Instagram das pessoas e vê lá, jornalista. Muito provavelmente, se alguém aqui estiver me seguindo, vai dizer que é verdade. Porque eu entro e falo assim: oi, você quer me mandar o seu currículo? Eu fico, porque eu falo, gente, quando eu saí do Profissão Repórter, eu Que fiz esse ótimo. movimento. Ó, você me manda o seu currículo, que eu vou mandar pro Caco, que eu quero não sei o quê. Por quê? Porque eu sei que muita gente, como eu não acreditava que poderia estar na TV, também não vai se sentir parte, também não vai entender que pode. E eu acho que hoje, e isso pensando que hoje a gente já tem mais pessoas, então a Sim, gente já. E pessoas com tons de peles diferentes, com cabelos sim, diferentes, sim, impostos diferentes, sim. né? Então, eu acho que a gente precisa continuar ocupando, porque aí, a partir do momento que a gente está e vai lá e entra nesses lugares, a gente começa a modificar a linguagem, então a gente começa a corrigir determinadas palavras que toda vez a gente fala, nossa, como é que esse negócio está aqui, como é que estão falando isso de novo? Então, aí a Pois é. gente, olha só, peraí, essa palavra não é bem assim. Então vamos fazer desse jeito? Porque aí a gente vai Sim. consertando as coisas no meio do caminho. Mas eu sei que quando eu vou na periferia e faço uma matéria na periferia, eu sei que É eu um não estou fazendo. impacto. É um Porque impacto. não é caricato, porque eu não vejo as pessoas como caricatas. Eu nasci e cresci numa periferia e não é caricato, cara. E é um Assim, não. impacto para essas A pessoas. gente tá Quando andando e elas te falando. veem, quando elas te veem, é uma outra parada. Quando você chega para fazer uma reportagem, é uma outra parada. É uma outra parada. Eu observo, eu já vi muitas matérias suas, né? E então, assim, quando você conversa com as pessoas, é, é massa para os brancos, ok? Que dá entrevista, mas dá para sentir uma coisa de uma alegria quando é uma pessoa preta. É diferente, a gente sente que a pessoa fica feliz automaticamente. É tipo assim, ai, que massa, sabe? Tipo, é muito legal. Porque eu acompanho muito, né? Eu assisto muitas matérias, porque o de casa, eu acho que eu vi sua primeira matéria no de casa. E foi quando eu comecei a te acompanhar mesmo, assim. Já te conhecia do Profissão Repórter, eu já achava massa. Aí depois uma conhecida minha que era a Monique, que não é jornalista, mas participou do Profissão Repórter, também entrou. Então foi importante também, né, para a gente se enxergar, ver uma mulher preta também nesse espaço, entre outros jornalistas que participaram. Então eu acho que você traz isso para a gente, assim como todas as outras pessoas, o Manuel, que você teve live ontem, né, como a Maju, são muitas pessoas legais que estão nesse espaço da TV trazendo para a gente um outro olhar. Por exemplo, na minha infância, eu consumi muito televisão. Meu pai tinha uma locadora e um videogame. Então, eu era a menina das coisas da TV, da eletrônica, do videogame. Cresci vendo MTV. E na MTV nunca teve VJ preto, né? E isso ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu ficava, como é Uhum. que pode, né? Teve, acho que um VJ preto, que era o Taíde, e eu acho que foi só ou duas pessoas mais, assim. E não tinha. E essa coisa da gente se ver na TV, eu não me enxergava, eu nunca me enxerguei na TV, eu nunca me enxerguei possível de estar na TV, sabe? Tanto na faculdade, mesmo alisando meu cabelo, como saindo. Eu trabalhei em redação durante a vida toda, sabe? Era assessoria, redação, é... e depois eu fui trabalhei em Nações Unidas, que foi onde eu comecei a entender realmente o que era o racismo, mas não que as pessoas eram racistas. Sim, as pessoas têm comportamentos racistas, né? Bastante na ONU. Mas me entendendo dentro daquele universo que eu era uma minoria gigantesca. São poucas. A primeira mulher negra que eu vi na ONU, não sei se você conhece, foi a Isabel Clavelin, que é jornalista. Então, assim, quando Uhum. eu vi Isabel na mesa, assim, tinha a minha chefe, que era a Fernanda Lopes, que hoje está no Fundo Baobá, mas quando eu vi uma jornalista negra, que foi
A Fernanda, inclusive, eu fui para a ONU por conta da Fernanda, né? Assim, ela investiu em mim, uma mulher negra investindo em outra mulher negra e mudou completamente minha vida, assim. Então, a gente é uma rede. Mas quando eu vi a Isabel, uma mulher jornalista negra, sentada assim, ó, papapá, na mesa da reunião, falando inglês, papapá, eu, porra, que foda, velho. Que incrível. É, Eu tinha 20 anos, 21 anos, sabe? Hoje eu tô com 32. Então, é importante ver pessoas de referência na comunicação em espaços como esse, como ONU Mulheres, como Unicef, como esses espaços grandes. Mas eu queria ouvir de você, Valéria, também, quais os desafios e como que você pode orientar pessoas que estão começando a ocupar esses espaços. Né? Quais são os passos que você vivenciou, né? As lições aprendidas e quais orientações que você dá para a galera? Assim? nossa, tem muita coisa, né? É, Porque, primeiro, eu acho que a primeira coisa, assim, eu acho que a gente precisa caçar esses lugares, assim. Começar a se visualizar nesses espaços em que a gente não está. Então, fazer o exercício que o Érico Brás fez, de dizer se não há negros, então serei eu a ocupar este lugar. Porque eu acho que isso começa a modificar a forma da roda girar, sabe? Porque se a gente não está e a gente já se excluir desse espaço, a gente dá para o sistema de mão beijada a desculpa que ele precisa de que a gente nem procurou. Então, para começar, eu acho que precisa ir. Então, ainda aprender a ouvir não, porque eu acho que é tão difícil para a gente, assim, esse processo de rejeição que vem desde muito pequeno, assim, de dizer, olha, você não é tão inteligente, você não é tão bonito, você não. É tanto não que chega um determinado momento que a gente cria uma carcaça e tenta se proteger. Só que aí a gente tem que tomar cuidado para que essa proteção não seja um auto-boicote. Né? Essa proteção da gente não querer escutar mais um não, levar mais uma porrada, se sentir mais uma vez rejeitado pelo sistema, e aí a gente já nem vai para não sofrer de novo. Então, não. Então, para começar, eu acho que a gente precisa se enxergar nos lugares. Claro que eu acho que todas as mídias alternativas, tudo que vai crescendo, então os veículos que aparecem, as próprias ferramentas, os próprios canais que as pessoas criam, isso tudo eu acho que é fundamental. Fundamental que a gente tenha a nossa própria voz, é fundamental porque isso mexe com todo o sistema também, né? uhum. Essas pequenas concorrências no dia de hoje, assim, porque eu falo pequenas concorrências, é porque a gente está falando de grandes empresas e de repente eu surgindo com um pequeno canal. Mas quando esses pequenos canais começam, até que eles cresçam e ganhem corpo, a verdade é que eles começam a mexer com toda a estrutura. Porque a gente começa a se ver nos lugares e aí ou os grandes sistemas se ajustam ou eles também passam a ser questionados, né? Então, eu acho que a gente precisa criar os caminhos, a gente precisa ocupar os lugares, chegar nos lugares. E aí, o nosso processo de capacitação constante, porque eu vou dizer, eu entrei na TV, então meu universo era o jornalismo e a fotografia. Estando na TV, eu fui vendo o que eu tinha necessidade, quais eram os caminhos que eu queria seguir, e eu fui fazendo essas escolhas. Então, eu fui fazer curso de documentário, fui fazer curso de roteiro, porque isso tinha a ver com o que eu queria para minha vida. Aí chegou num determinado momento que eu falei, cara, eu queria fazer documentário, queria fazer séries, eu queria fazer coisas para além do que eu já faço na TV. E aí eu descobri uma engrenagem que acontecia que é, por exemplo, se eu fizer um documentário, para eu inscrever esse meu documentário em vários editais, precisa ser por uma produtora, né? Uma pessoa jurídica, porque você vai receber dinheiro aí público, então não dá para ser por uma conta física. Isso significa que eu precisava sempre me associar a uma produtora para poder entrar nessa disputa. Quando, se meu filme for selecionado, quem ganha ponto é a produtora. Se eu ganhar um monte de prêmios, quem é considerado premiado é a produtora. E aí eu fico, cara, não é possível que eu vou ficar sempre nesse sistema, assim, eu vou ficar o tempo todo eu vou precisar que alguém assine para dizer que eu tenho voz. Não, e aí, só que aí eu falei, pô, eu sei contar história, mas eu não sei mexer com dinheiro. Eu não sei como é que funciona essa lógica. E aí, depois de muitos anos, porque eu me formei em 2006, aí em 2016 eu fui fazer uma pós. E aí eu fui fazer uma pós de gestão de negócios audiovisuais. Porque eu falei, não, eu quero aprender a mexer em dinheiro, eu quero aprender como ganhar
dinheiro com as ideias que eu tenho? Como ganhar dinheiro com o filme que eu estou escrevendo? Como que eu faço para isso? E aí, em 2016, eu entrei na pós, e aí, um pouco antes, eu registrei uma produtora, que é minha produtora com meu marido, que é o Filmes. E aí, agora, a gente está aqui no processo de escrever documentários, de fazer, da gente se capacitando e buscando as parcerias e juntando pessoas que também têm histórias para contar, pessoas que querem dar visibilidade para ideias e dar para pessoas que estão ali e que muitas vezes ninguém vê. E que não tem espaço ou na grande mídia, nem na pequena mídia, ou que, para piorar, quando tem espaço, é pequeno demais, né? Porque a gente fala, pô, conseguindo muito espaço na televisão, se você tem uma matéria de 5 minutos, tipo um know-how, e aí você Sim, resume uma vida em 5 minutos? Não. E normalmente quando a gente faz uma matéria de 5 minutos, são 5 minutos que eu estou falando com a Midian, que eu estou falando com mais um sociólogo, um antropólogo, com um filósofo, com não sei o que. É muita gente para falar em pouco espaço, né? Então, e aí eu quero contar outras coisas, eu quero fazer outras histórias. E eu quero ter o controle sobre essas histórias que eu estou contando e também o retorno dessas histórias, eu quero que eles sejam meus. Eu não quero que toda a vida alguém precise assinar para dizer que o que eu estou falando tem valor, né? Porque senão é sempre esse sistema, assim, tipo, a Diane falou, não, mas aí veio outra pessoa que entendeu que o racismo existe, aí ela fala, não existe. Não, gente. pois Então, é, assim, gente. Pois mas é. aí, ó, Midian, eu vou tentando, eu sou a pessoa que de alguma forma vai, tipo, sabe aquela quando fala da rebeldia da adolescência? Que aí você quer enfrentar pai, mãe, não sei o quê. Como eu já não tinha mãe e eu vivia com a minha avó, eu acho que eu peguei a minha rebeldia e eu não enfrentei meus pais, eu enfrentei o sistema, porque assim, tipo, esse Perfeito. é 16 anos e morava na periferia e as pessoas diziam, essa daí vai ser uma boa mulher de malandro. Assim, eu tenho umas frases, pérolas, eu sou canceriana e não esqueço, né? Então eu guardo no caderninho aquelas porcarias, do tipo, vai ser uma boa mulher de malandro. Daqui a pouco vai ter meia dúzia de filhos. Não se enxerga. Quer ser jornalista, tá pensando que é quem? Nega metida besta. Uma série de coisas absurdas. Bizarro. Mas eu peguei tudo isso, guardei no meu caderno, fui trabalhando para ser o contrário do que as pessoas me disseram, porque eu falei, não, quem vai escrever o roteiro da própria história sou eu. Na minha vida, Linda. mando eu. E Você é esse caminho. barril. Em 2016, quando eu fui fazer a pós, você vê, saiu um estudo da Ancine, em 2018, falando. Gente, eu tô tão perdida já na vida, não tenho mais. A gente está em 2000, já está em 20. 2020, na pós em 2017, acabou no ano passado. Quando em 2018 saiu um estudo falando dos filmes que tinham circulado nos cinemas, que tinham rodado pelas grandes salas, pô, o estudo da Ancine mostrava que nenhum filme que esteve em cartaz no Brasil foi dirigido ou produzido, que é a parte da grana, por uma mulher negra. E só 2% por negro, assim, por homens negros. E aí é isso. Então, assim, pô, não tem. Aí eu posso dizer, mas então o cinema não é para mim? Não é, gente. Não era Ah, para mim chegar até lá, porque agora eu vou, entendeu? Então, assim, exatamente. quem disse que não é para mim? Então, aí eu vou fazendo o caminho. E isso Perfeito. não significa que seja fácil. Isso não significa que a todo momento eu esteja super bem, tranquilona, equilibrada. Não. Tem aquele momento que dá um negócio aqui, tem aquele momento que o estômago não se aguenta, tem aquele momento que você quer chorar, você quer ligar para eu ligo pro marido, perturbo, entendeu? Tipo, porque, né? Tipo, não paro de fazer a terapia, porque, né? Sim, muito importante. Saúde mental total. Eu também. Precisa ter, porque é muito cansativo, assim. É um processo muito E cansativo. é, vai. Esse realmente você se dedicar a alguma coisa que você quer e traçar um futuro para você, assim. Você precisa traçar um futuro, pensar como é que você vai pagar a conta de hoje, como é que você vai comer hoje, que se você vai estudar, você vai abrir mão de quê. Se você olha minhas fotos da faculdade, minha gente, assim, eu tô sempre com a mesma roupa. Eu tinha uma calça de elanca que eu podia engordar e emagrecer e era sempre ela, sabe? Assim, nem tava jeans, que a jeans perde, né? É sério, assim, era uma calça de elanca que você olha lá, puída, e era ela. Porque a prioridade não podia ser comprar roupa, a prioridade era outra.
Eu sei como é, eu sei bem. Valéria, você falou uma coisa bem interessante. Assim. Primeiro, agradecer, a gente tem uma galera aqui, rapidinho. Tem uma galera. Carla Cotirene, maravilhosa. Bruno Concha, um bocado de gente. A Clara Bispo, Tico ABC, Luiz Brasil, Daniela Santos, muita gente. Tem umas perguntas aqui. É. Carol disse minha inspiração. Ai, gente, a gente é maravilhosa, obrigada. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, e aí depois eu vou te fazer outra pergunta, mas deixa eu só ver a pergunta da galera aqui. Ah, tá. Lucas Santos mandou: que mulher consciente e que orienta muito bem os irmãos pretos é essa? Pois é, Valéria é fantástica. E ela fala bem, Obrigada. né, gente? Ela é incrível, ela vai dando todos os caminhos. Aí a Marcinha, oi Marcinha, ela falou: às vezes a gente não sabe a quem está servindo de inspiração. Ver o cabelo de Midian crescer nas redes sociais com inspiração. Oh, que linda, Márcia, obrigada. Foi um processo difícil sair do. Eu alisava o cabelo também durante um tempo. E foi um processo revelador também, muito incrível. Enfim, vários comentários, gente. Muito obrigada por todo mundo que está participando mesmo. Aí a pergunta que eu quero fazer para ti você falou da questão do quem fala por nós, né? E isso é muito complicado, assim. Essa questão toda que está tendo dos protestos que veio lá de Minneapolis por conta da morte do George Floyd e, enfim, tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que a gente já faz muito aqui no Brasil, né? A gente tem um processo de história, de revoluções, de revolta, não é algo novo, né? A gente tem várias revoluções no percurso da nossa história, mas o pessoal meio que tem uma coisa com os Estados Unidos, né? Tá lá, quer fazer aqui e tal. Mas eu tô vendo muita gente branca, o que é importante, tá falando sobre racismo nas redes sociais, mas eu vejo também que é muito. Desculpa, gente, eu xingo demais. Mas é muito complicado quando você vê pessoas negras referência falando de racismo. E aí, quando você vê pessoas brancas falando de racismo, que eu gosto, eu acho importante, a gente vê que as pessoas validam. O racismo ele é tão terrível que quando a gente fala é raiva, é loucura, mas quando uma pessoa branca fala, tá ok. E nesse sentido também, vamos lá falar. Não sei se você pode falar, mas eu vou perguntar. Se você quiser falar da pessoa, você fala, se não quiser, você não fala. O William Vac comentando os atos, os protestos dos Estados Unidos, de Minneapolis, na CNN. Assim. Para mim, aquilo foi muito violento. Uma pessoa que é demitida de uma TV por conta de acusações relacionadas à pauta racial, ao racismo, ao enfrentamento ao racismo, e tá comentando esses ataques. Eu acho desrespeitoso com a gente. Acho massa no sentido de se ele tivesse uma consciência, né? Se ele apresentasse isso, mas não apresentou. Então, como é que você observa essa coisa de pessoas brancas falando sobre racismo e esse ponto específico desse colega, se você puder comentar? Vou falar, começar por ele. Me revolta, mas não me surpreende. Não me surpreende. Porque, assim, até ontem eram só eles falando. Não é novo, essa não é uma ferramenta nova. Ele é um representante da empresa. Se ele não fosse, não teria sido contratado já, porque existem vários racistas no mundo. Uma coisa é você ser contratado com todos os seus preconceitos guardadinhos. Quando você Sim. expõe as suas ideias, elas são ofensivas, criminosas, e mesmo assim te contratam, então já está deixando claro que para a empresa isso não é um problema. Então não me surpreende, assim, gente, assim, ai, todo mundo, porque ele está comentando. Se não fosse para ele comentar, ele não teria sido contratado, minha gente. Óbvio, óbvio. Simples desse jeito, assim, cara. Se fosse uma surpresa, se a pessoa entrasse lá e dissesse, meu Deus, olha o que ele fez. Não, né, gente? Ele já foi contratado com as pessoas sabendo, ele não disfarçou, então tudo bem. A pessoa que tá lá acha que realmente é exagero nosso e que. Então, sim, não me surpreende. Por mais que me indigne, né? Com relação às pessoas brancas falarem, eu acho ótimo que falem. Eu acho ótimo que tomem consciência e eu acho ótimo que falem para os seus pares, porque eu acho que se os pares não nos ouvem, porque sempre acham que a gente tá surtado, que bom que eles conversem no jantar deles e que se conscientizem,
Porque aí, a partir do momento que as pessoas tiverem mais consciência, a gente vai precisar parar de brigar, sabe? Eu quero poder tomar conta da minha vida sem ter que ficar pensando em me defender o tempo inteiro, né? Eu não consigo simplesmente acordar e falar, ah, hoje eu vou estudar. Não, cara, hoje eu vou estudar. Quantas outras pessoas eu vou ter que enfrentar? Tem que estar o tempo inteiro preparada para a bobagem que eu vou escutar. De que jeito que eu vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou ensinar para ele? Ontem eu estava falando sobre isso numa outra live. A tristeza que é você ter que ficar ensinando para um filho que vai fazer 14 anos, que o que ele está vendo ali é o que acontece com a gente, que ele tem que tomar cuidado, que ele não pode responder, que ele não pode correr, que ele não pode... Cara, que peso! Então, eu quero um dia poder só respirar, sem ter que ficar com o meu estômago travado, pensando que eu tenho que me defender, que eu tenho que estar armada o tempo inteiro, né? O tempo todo. Só que aí, o que eu acho é que o que não dá é pra gente desqualificar a fala da população negra, porque assim, uma coisa são os brancos falarem e tudo ok. Outra coisa são eles falarem eles terem que assinar o que eu tô falando, assim, tipo, ah, então, o que a Valéria disse é verdade, sabe? Ah, o que a Jamila disse é verdade. Ah, o que o Silvio Almeida disse é verdade. Ah, o que a Carol falou é verdade. Que é isso? Assim, isso é que não dá. Isso é que precisa, que não pode ser. O meu problema não são eles falarem. Para mim não é. Acho que é importante ter um esforço coletivo, assim, porque senão a gente vai ficar falando só pra gente. E a gente já sabe que a gente é agredida. E a gente já sabe que a gente fica aí trabalhando o tempo inteiro para se defender de um sistema cruel, né? Perverso e criminoso. A gente está falando, a gente precisa mudar a chavinha. Então a gente precisa entender como é que a gente faz isso sem desqualificar. É que assim, o que eu também acho é que nós, negros, a gente pega essas referências negras, intelectuais que estão aí produzindo conteúdo, produzindo informação pra gente, e a gente tem respeito por essas pessoas. Quem não tem, normalmente, são as pessoas brancas, né? Quem não tem, que está questionando a nossa fala, são essas pessoas brancas que estão dentro desse sistema da estrutura racista. Então, se eu não consigo chegar nessa pessoa, mas uma pessoa branca consegue chegar nela, tá bom, minha gente, eu só quero menos um racista no mundo. Ou, pelo menos, que essa pessoa guarde as cagadas que ela tem para falar no estômago dela. Se ela porque eu acho que é mais do que guardar no estômago dela, né? Eu acho que se ela tiver a capacidade de avançar, evoluir, a gente tem mais chances de evoluir também. Porque afinal, assim, se essa pessoa é a pessoa que está no RH, se ela é a pessoa que contrata, se ela é a pessoa que tem o poder do dinheiro, eu preciso que ela tenha consciência. Então, se não vai ser por mim, se não vai ser por você, se não vai ser pelo Silvio Almeida, se não vai ser pela Djamila Ribeiro, se não vai ser pela que seja por um outro branco que de repente essa pessoa fale, nossa, é verdade. Como que ela vai ser transformada, para mim pouco importa. Eu quero que seja, que a gente consiga sair desse lugar, porque senão fica parecendo a caverna do dragão, sabe? A gente vê a luz e, pelo amor de Deus, não sai daqui. Pelo amor. A gente Perfeito. volta, faz o rabo. Deixa eu ver quem pergunta. Tem aqui perguntando. Ah, o Tico perguntou qual era meu convívio com ele, com o William Vac, eu acredito que nenhum. A empresa é enorme, assim. Meu mundo era o Profissão Repórter, o Bem-Estar, a de casa, não tenho nenhuma convivência com ele. Então, eu tô falando dele sem nenhuma questão, não é Não é nem pessoal. era meu amigo, assim, era a pessoa que eu passava no corredor. Eu só estou fazendo uma análise sobre um comportamento e sobre o sistema da empresa, das empresas, né? E aí tem Vamos, alguém aqui tem mais? perguntando, Valéria, em relação aos espaços sociais, a escola é um dos lugares cabíveis para a erradicação do racismo. Você consegue visualizar a educação escolar brasileira como um dos instrumentos de promoção? Cara, eu acho que a educação é a base de tudo. Mas a gente precisa educar os professores, a gente precisa educar as gerações, né? Porque quem faz a escola? A gente tem os professores, os alunos, a gente tem os pais. Então, não adianta só a gente ter uma legislação que determina o ensino da educação, da história negra, da história africana, se a gente tem pessoas que estão fazendo uma leitura de forma errada, ou se a gente tem uma família que não aceita porque não entende o que significa o candomblé, por exemplo, e acha que isso é uma afronta à religião dela. Quando as Isso pessoas vale não para as conseguem. universidades? Hã? Isso também vale para as universidades? Porque nas faculdades de comunicação, porque eu nunca discuti isso.
Mas então, eu acho que a gente está em tudo, assim, a gente começa a falar disso dessa forma hoje com muita firmeza e exigir esse tipo de coisa, mas antes, por exemplo, na minha faculdade a gente nunca exigiu que dessem aula de qualquer coisa, entendeu? A gente nunca, quando eu tive aula de sociologia, filosofia, a gente nunca exigiu ter um negro ali, cadê? Eu quero ler um filósofo negro, cadê? Não tem aqui. Combater a Cadê? epistemia, né? Assim, então eu acho que a gente precisa, essa mudança na estrutura ela vai acabar reverberando em tudo. Mas eu não posso achar que simplesmente a escola vai mudar, porque a lei já existe, né? Então a gente, só que para fazer a lei valer, a gente precisa que as pessoas entendam e respeitem a lei. Perfeito. E se elas entenderem isso, mas só que é muito difícil, porque a gente está tendo tem um país que está cada vez mais rachado, com as brigas religiosas, políticas, então tudo, qualquer coisa. Então, se eu vou falar sobre a cultura africana, aí é porque eu sou a comunista revoltada macumbeira. Então, assim, É um absurdo, né? Isso é é muito difícil. louco. Entendeu? Porque Essa o defender. mudança Desculpa, Valéria. constante. Só uma coisa dentro disso para não perder. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho religião. Fui criada na minha família, inicialmente na religião católica, porque eu era de escola católica na infância. Depois evangélica. Hoje não tenho religião, tenho muita proximidade com o axé, com as religiões de matriz africana, meu companheiro é de candomblé, mas eu não tenho religião. Mas como eu defendo os direitos da população negra, as pessoas já acham, já automaticamente acham que eu sou de axé. É muito doido, assim, porque as pessoas não têm o direito de serem. Elas têm que ser encaixotadas sempre. E, não, e tem tudo, assim, a pessoa já olha, porque aí estão os preconceitos, né? As pessoas já rotulam tudo. Então, você é negra, então você é a pessoa do samba, do candomblé. Tem assim, tem um estereótipo caricato que eles acham que todo mundo segue dentro dessa mesma caixinha, né? Então, se surpreendem quando um negro diz que gosta de rock, quando o negro fala inglês, francês, espanhol, quando tem mestrado, doutorado. Então, assim, porque tá essa imagem estereotipada, criada por essa estrutura racista, que colocou um desenho como se o negro fosse lá o sem vergonha, a mulher fosse a mulata. Pelo amor de Deus, gente, se alguém aqui ainda fala a palavra mulata, por favor, Nunca mais. erradique do dicionário, por favor, não fala mais. Não fala, por favor. Isso não é elogio. Uhum. Então, eu acho que tem essas ideias, e aí, como tudo agora está cada vez mais radical, então os acessos, a fala, a comunicação, essa transformação, ela é um processo muito difícil de você conseguir encontrar as palavras corretas para acessar. Porque eu acho que tem vários processos dentro do nosso movimento, da nossa luta, que é o da gente se fortalecer, né? Então a gente se realmente se valer da nossa história, da nossa força e enfrentar essa estrutura racista e dar os passos para frente e se permitir e conquistar os espaços, isso já é um processo bastante difícil. E tem, junto com isso, um processo que é o de convencer as pessoas de que os espaços precisam ser acessados por nós, isso é um direito. E aí você tem as pessoas que se abrem para esses diálogos e tem aquelas pessoas que são extremamente radicais, porque são as pessoas, minha gente, que não querem dividir espaços, que realmente acreditam que a gente não merece. É, Valéria, a gente está chegando já em 1 hora. A gente tem mais 1 minuto e meio. Eu quero agradecer muito, assim, de verdade, essa aula que você deu pra gente, esse papo. Muito respeito por você, pelo que você, não só pelo que você representa, mas você enquanto profissional. Eu acho que você é uma dessas pessoas que lutam muito pelo jornalismo, enquanto uma profissão ética que tem que respeitar enquanto profissão mesmo, sabe? Aquela coisa, nós somos uma categoria. Então, muito obrigada por ser essa primeira pessoa que está participando da nossa série Café com Mídia e eu tô muito feliz mesmo. Eu quero agradecer muito, eu me sinto muito honrada com o convite, muito honrada por começar essa série de lives. Eu agradeço muitíssimo. Eu acho que, além de eu acreditar muito no poder da comunicação, eu acredito muito na capacidade, no poder dessa troca, né? Não me interessa crescer sozinha, não me interessa seguir sozinha, né? Eu acho que quando um vai, o outro vai, o outro vai, a gente cresce, ocupa os espaços juntos e aí, gente, o mundo fica melhor para nós. A gente fica mais fortalecidas, né? A gente fica
consegue ter uma vida mais leve, mais amorosa, mais feliz, porque a gente merece. A gente merece poder viver com alegria, com felicidade, com saúde mental, física. Então, eu agradeço muitíssimo, muitíssimo por esse convite, por essa troca. Obrigada. Muito Obrigada. sucesso. Obrigada, Valéria. Muito obrigada, Obrigada gente. pela... Obrigada, gente. Acompanhem a Valéria, sigam a Valéria. Ela é uma repórter incrível, uma referência pra gente. Beijo, gente. Obrigada.